Presidente da Assembleia, Davi Almeida, não vai apoiar nenhum candidato ao governo no segundo turno. Fora do Senado, o deputado Luiz Castro destaca o expressivo número de votos. José Ricardo, o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados, agradece aos eleitores. E TRE contabiliza mais de 150 denúncias de fake news durante o primeiro turno das eleições no Amazonas. O Além Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O presidente da Assembleia, Davi Almeida, agradeceu os votos recebidos no primeiro turno das eleições e afirmou que não vai apoiar nem Amazonino Mendes e nem Wilson Lima. O motivo da neutralidade é a incompatibilidade com as propostas dos candidatos. No primeiro turno das eleições, Davi Almeida conquistou 417 mil votos dos eleitores do Amazonas e ficou em terceiro lugar na disputa do pleito, com 23,60% dos votos válidos. Após a apuração das urnas, o presidente do Parlamento Estadual declarou que não vai apoiar nem Amazonino Mendes, nem Wilson Lima, que continuam na disputa pelo governo do Estado. A justificativa apresentada por Davi é o fato de as propostas de ambos os candidatos serem incompatíveis com o que ele defendeu durante todo o primeiro turno. Eu vou estar neutro, não apoio nenhum dos dois candidatos que foram ao segundo turno. Fizeram um corte numa fala minha que eu falava porque não ia apoiar o Wilson, mas eu também fiz a mesma fala com o Amazonino, só que as pessoas estão querendo colar a minha imagem com o Amazonino. Com respeito a ele, aos seus mandatos, eu não o apoiarei. Não apoiarei o Amazonino, como não apoiarei o Wilson Lima. Então, que isso fique bem claro para as pessoas que ficam querendo editar as nossas transmissões para querer confundir as pessoas, a população, né? Em discurso na tribuna da Assembleia, Davi agradeceu os votos recebidos e afirmou que vai precisar se ausentar do parlamento para acompanhar a esposa durante o tratamento médico. Deus me deu a oportunidade de não participar do segundo turno. Preciso cuidar da saúde da minha esposa e eu, inclusive hoje, já estou me afastando daqui. Mas Davi Almeida garantiu que a neutralidade não impedirá de exercer o seu voto durante o segundo turno das eleições. Os deputados também fizeram um balanço do primeiro turno das eleições. Luiz Castro, que foi candidato ao Senado, destacou o expressivo número de votos. Foram quase 600 mil votos para o deputado Luiz Castro, que a partir de 2019 encerra as atividades na Assembleia Legislativa. O parlamentar falou dos problemas de saúde que quase o levou à morte após um infarto agudo na reta final da campanha. E eu passei por um momento pessoal muito difícil. Há 15 dias atrás eu estava infartado lá na unidade coronariana da Unimed. Fui muito bem atendido, o Dr. Eduardo Castro e a sua equipe me atenderam, implantaram 4 stents no meu coração, fiquei praticamente 10 a 12 dias fora da campanha. Isso me prejudicou muito, especialmente no interior, porque meu coordenador de interior também teve um grande baque, que foi a morte do seu irmão por um infarto. E a minha campanha em Manaus prosseguiu bem, mas a campanha do interior, sem recursos e sem as coordenações, ela fraquejou. No último domingo, durante a apuração dos votos, o resultado quase foi positivo para o deputado da Rede, que seguia na segunda posição para o Senado, após mais de 90% da apuração das urnas. Mas acabou perdendo para Eduardo Braga, do MDB, por uma diferença de pouco mais de 25 mil votos. Eu acredito que foi algo histórico. Nós observamos com os números em Manaus. Tivemos mais do que o dobro do terceiro colocado aqui. O Plínio Valério e eu representamos uma vontade muito grande de mudança ética na política. É claro que isso ainda não atingiu o interior com a intensidade que deveria e que deve atingir, porque, infelizmente, ainda temos muitos esquemas antigos, coronelistas, de currais eleitorais no interior do Estado. E temos uma lei eleitoral muito injusta, uma lei que destinou enormes recursos financeiros para partidos como o PMDB, como o PR, como o PCdoB, como o PT, e ínfimos recursos para partidos pequenos. Já o deputado Carlos Alberto, apesar de não ocupar um cargo efetivo no Senado, é o primeiro suplente do senador eleito, Plínio Valério.
Os parlamentares que concorreram à Câmara Federal também agradeceram a confiança da população. José Ricardo, do PT, foi o candidato mais votado, preferência de quase 200 mil eleitores. 4 deputados estaduais concorreram a uma vaga na Câmara Federal. Francisco Souza, do Podemos, José Ricardo, do PT, Orlando Cidade, do PV e Sidney Leite, do PSD. O petista foi o candidato mais votado, com 11,19% dos votos válidos. José Ricardo agradeceu a confiança dos quase 200 mil eleitores. A gente agradece a todas as pessoas que votaram, que acompanham o nosso mandato. Eu entendo que assim, as pessoas estão vendo o que o político está fazendo. E eu tenho essa prática de prestar contas toda semana, estando nos terminais de ônibus, em cima de uma Kombi velha, mas é mais um simbolismo para dizer que o político precisa dar satisfação à população. E as pessoas querem saber o que o político está fazendo, como é que ele está votando, de que lado ele está, quais são realmente aquelas lutas que ele está empenhado. E é o que eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Eu acho que é uma forma de respeitar as pessoas. Sidney Leite também foi eleito, com 4,39% dos votos válidos. O parlamentar foi escolhido por mais de 77 mil pessoas, ficando em 7º lugar. Francisco Souza conseguiu mais de 22 mil votos e Orlando Cidade mais de 20 mil. Os números não foram suficientes para serem eleitos. Das 8 vagas do Amazonas na Câmara Federal, 6 serão destinadas a parlamentares que nunca ocuparam uma vaga no Congresso Nacional. Apenas Átila Lins, do PP, e Silas Câmara, do PRB, conseguiram a reeleição, uma renovação de 75% na bancada amazonense. Completam a lista de deputados federais eleitos o delegado Pablo, do PSL, capitão Alberto Neto, do PRB, Marcelo Ramos, do PR e Bosco Saraiva, do Solidariedade. Outros parlamentares também se manifestaram hoje em plenário e reafirmaram o compromisso de lutar pelas questões do Estado. O deputado Sinésio Campos agradeceu à população pela votação que o levou ao 6º mandato da Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com o parlamentar, a vitória nas urnas se deu em reconhecimento ao trabalho desenvolvido e ao respeito aos eleitores. Sinésio Campos também anunciou que vai apoiar a candidatura do petista Fernando Haddad à presidência. Dessa forma, eu queria, nesse momento, dizer que estaremos fazendo a campanha aqui no Estado para o Fernando Haddad, por conta que foi ele que fez aí toda uma posição muito clara no que se diz respeito aos desejos, às aspirações. Com o presidente do partido, a posição será de dar continuidade ao apoio. Quanto à questão de governo, é algo que estaremos ainda dialogando. O deputado Belarmino Lins foi eleito para o 8º mandato consecutivo. A vitória para ele, com mais de 30 mil votos, representa a confiança do povo em seu trabalho, em especial no interior do Estado. O segredo é esse, não interromper o trabalho político, e sim dar continuidade antes, durante e depois das eleições. Diferente de alguns outros que acabam esquecendo e fica naquele entusiasmo de que já ganhou e esquece que daqui a 4 anos tem de novo o julgamento popular. Daí, os nossos agradecimentos veemente, particularmente, repito, ao povo interiorano. No caso específico do deputado Belarmino, 90% dos votos foram consignados pelo eleitor amazonense dos municípios que compõem o nosso Estado. Alessandra Campelo usou a tribuna para agradecer a votação e comemorou o crescimento da bancada feminina na Aleã. 4 mulheres passam a compor o Poder Legislativo Estadual. Eu acredito que 4 parlamentares com certeza vai ter um peso diferente quando a gente for tratar de causas como, por exemplo, a violência doméstica, a violência contra a mulher, a falta de delegacias da mulher no Estado, creche e tantas outras pautas que afetam muito mais as mulheres. Eu acredito que as companheiras que vão entrar aqui vão ajudar muito nisso, porque eu me sentia sempre, e me sinto até hoje, muito sozinha na defesa das causas femininas. Deputados que não se reelegeram cumprimentaram os colegas vitoriosos e garantiram a continuidade na luta pelas causas sociais na vida pública. Eu quero, por primeiro, agradecer a Deus e dizer da minha alegria verdadeira, sincera, pelo sucesso que tiveram vários colegas, companheiros aqui. A vida vai continuar para todos nós,
mesmo sem estar aqui, a partir do ano que vem, eu vou torcer pelo parlamento, eu vou torcer pelos meus colegas. Após a última eleição, a Assembleia Legislativa sofrerá uma renovação de mais de 50%. A Casa ganhará 13 novos deputados. Deputado Sidney Leite denuncia problemas no serviço de esgoto do município de Maués e TRE contabiliza mais de 150 denúncias de fake news durante o primeiro turno das eleições no Amazonas. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O Tribunal Regional Eleitoral recebeu mais de 150 denúncias de fake news durante o primeiro turno das eleições gerais no Amazonas. O combate às notícias falsas nas eleições foi um desafio para a Justiça Eleitoral em todo o país. O fenômeno fake news movimentou órgãos públicos e associações de comunicação. No Amazonas, o TRE recebeu 51 denúncias de conteúdo falso na internet. Desta, o Comitê Gestor do Tribunal determinou a exclusão de 92 divulgações falsas. Realizou 20 rastreamentos de protocolo de internet, o IP, executou 32 medidas para identificar usuários e apurou 7 casos de impulsionamentos irregulares. A estratégia de monitoramento de combate a fake news para o segundo turno das eleições ainda vai ser definida nesta quarta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral, com reflexo para todo o país. E o deputado Sidney Leite levou ao plenário denúncias sobre o serviço de esgoto no município de Maués, realizado por uma empresa contratada pelo Estado. Maués está tomada por poeira. É o que afirma o deputado Sidney Leite, que abordou o assunto da tribuna da Assembleia. De acordo com o parlamentar, o motivo é que a empresa Etan, contratada pelo governo do estado, tem realizado serviços de esgotamento na cidade. O resultado é que as ruas estão tomadas por poeira e terra, o que tem levado a população a sofrer com problemas respiratórios. Por isso, Sidney Leite pediu que o Poder Executivo fiscalize o cumprimento do serviço. O deputado teme que a empresa esteja recebendo muitos recursos do poder público e não atenda às necessidades da população de forma satisfatória. Mas nunca a cidade ficou nas condições que está hoje. A população idosa está adoecendo, as crianças estão adoecendo porque estão respirando terra. Isso é uma rua pavimentada. Olha como a empresa está deixando as ruas de Maués, escavando para colocar tubo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu estou tomando providências no sentido de denunciar o Ministério Público de Contas, de denunciar ao BID, porque isso é inaceitável. Essa rua só tem uma vala. E olha o estrago que eles estão fazendo nas ruas de Maués. As pessoas não aguentam mais. Tem que varrer a sua casa e limpar e lavar a sua casa 6, 8 vezes durante o dia. Em a parte, o líder de governo, o deputado Dermilson Chagas, garantiu que levará as informações ao Poder Executivo para que sejam tomadas providências. Já o deputado Augusto Ferraz parabenizou Sidney Leite pelo discurso. A aplicação dos recursos do Fundeb voltou a ser tema de discussão na Assembleia. Os parlamentares querem mais informações sobre como será o pagamento do abono salarial dos professores neste ano. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mais conhecido pela sigla Fundeb, é um fundo composto por recursos municipais, estaduais e federais que deve ser investido em educação. Do valor total, 60% deve ser destinado aos professores. O assunto foi levantado pelo deputado Sidney Leite. O parlamentar apresentou um requerimento pedindo informações sobre o pagamento do abono salarial aos profissionais de educação. Sidney Leite quer que o pagamento seja destinado aos professores que estão atuando em sala de aula. Apresentando um requerimento para que o governador ou o secretário de Educação da SEAD diga de quem é composta a folha de pagamento do que está autorizado pelo TRE do abono. E Vossa Excelência, que é líder do governo. Por quê? Porque ano passado se teve abono. Esse ano tem abono de novo. E com certeza nós teremos diferença do Fundeb. Então,
deputada Alessandra, isso com certeza pode ser incorporado sim ao salário do professor. Aquela discussão que nós tivemos na Assembleia demonstra claro o seguinte: o governo estava errado e a Assembleia e os professores estavam certos. Isso está muito claro para mim. Por quê? Porque o governo dizia que não tinha dinheiro, e agora tem dinheiro para pagar abono. E o governo se contradisse logo depois, quando baixou um decreto para aumentar em mais de 100% o salário de secretário. Então, eu estou apresentando esse requerimento, inclusive com o objetivo, deputado Carlos Alberto, de que o Estado forneça para nós algo que é muito importante, saber a lotação do professor, porque o Fundeb, nos seus 60%, ele garante pagamento de professor em sala de aula. E a gente precisa saber se o professor está na sala de aula ou está em outro lugar. O deputado José Ricardo cobrou mais transparência no uso dos recursos provenientes do Fundeb e pede a presença do secretário de Educação na ALEAN para esclarecimentos. O governador está dizendo que quer pagar o Fundeb, pagar abono. Ora, o Tribunal de Contas do Estado está falando que existe já um limite aí prudencial em relação aos gastos. O Fundeb é um recurso que chega todo mês dos cofres da Prefeitura e do Governo do Estado. Nós precisamos saber, afinal de contas, o que é que tem de recurso do Fundeb? Será que realmente a parte que envolve os professores está sendo paga? A outra parte, o que está sendo feito com esse recurso? Está sendo investido na escola mesmo? Porque a gente vê denúncias constantes de problemas seríssimos nas escolas e dizendo que não tem dinheiro. Então, por isso que é importante o secretário de Educação vir aqui na Assembleia, fazer uma explicação qual é a real situação dos recursos do Fundeb, do pagamento dos professores, até porque tem que pagar uma terceira parcela dos professores, né, no começo do ano que vem. Depois, ao terminar o ano, já vai ter mais um período, no começo do ano que vem, de data base. E, portanto, o recurso é para a educação, saber se tem capacidade de verdade para pagar o abono ou se é apenas, nesse momento político, um interesse por conta do momento da eleição. O Tribunal Regional Eleitoral autorizou o pagamento do abono salarial dos professores após o primeiro turno das eleições. De acordo com a decisão judicial, o benefício não deverá gerar desequilíbrio no pleito no segundo turno, já que não se trata de um reajuste para todos os servidores públicos. E nesta terça-feira, a Assembleia homenageou o Grupo Caleb da Igreja Universal, que promove diversas atividades para idosos em busca de qualidade de vida. A sessão especial foi proposta pelo deputado Carlos Alberto. O Grupo Caleb é um projeto social da Igreja Universal que surgiu nos Estados Unidos e está no Brasil desde 2012, com o objetivo de oferecer atividades aos idosos, beneficiando na qualidade de vida. São mais de 140 mil atendidos, com a participação de aproximadamente 20 mil voluntários em todo o país. Todo esse trabalho recebeu reconhecimento por meio de uma sessão especial na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Carlos Alberto, em alusão ao Dia do Idoso. Quando falamos de melhor idade, a família tem um papel importantíssimo nesse processo de envelhecimento saudável. É preciso ter respeito, cuidado e, acima de tudo, resguardar seus direitos. Porém, nem sempre isto acontece. Infelizmente, mesmo com leis específicas, ainda temos muitos idosos que passam por diversos tipos de situações delicadas. Sendo assim, vejo o trabalho do Grupo Caleb como um grande efeito. Apoio todas as ações positivas, manifestações e iniciativas voltadas a beneficiar e dar qualidade de vida, apoio e valorização, o respeito, o cuidado e a maior atenção à terceira idade. Ao final da homenagem, houve a entrega de placa comemorativa e de certificados de honra ao mérito a alguns voluntários do projeto em Manaus. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.